Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 18. Mais coisas no céu. Aqui a ilustração. Pedrinho e Emílio estão observando algumas estrelas cadentes. O que será que aconteceu? Vamos descobrir. No dia seguinte, Emília contou que sonhara que um grão de ervilha viera em sua procura como se fosse um cavalinho. Ela montou nesse cavalinho redondo para um passeio pelo céu. Mas em vez de ir parar no céu, foi ter a vinda do Elias Turco, onde o Chico Piramboia, já muito bêbado, comeu-lhe a ervilha, pensando que fosse um amendoim. Podia ser verdade o sonho de Emília, mas ninguém lhe deu crédito. Estava muito bem arranjado. O dia se passou nas brincadeiras do costume e à noite saíram à procura para fazer astronomia ao ar livre, como diz Pedrinho. Dona Benta começou dizendo que os astrônomos sempre se impressionaram com um grande espaço sem planetas que há entre as órbitas de Marte e Júpiter, achando que por ali devia haver mais alguma coisa. Um problema interessou muito ao astrônomo italiano Piazzi, o qual tanto fez que descobriu que por lá um planeta de 640 km de diâmetro, a distância entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Deu-lhe o nome de Ceres, a deusa romana da agricultura. Mas como fosse pequeno demais para merecer a classificação de planeta, ficou sendo um asteroide. Depois disso, os astrônomos descobriram na mesma faixa mais de 1000 asteroides, a maioria de menos de 40 km de diâmetro, mas todos a funcionarem como os planetas no giro em redor do Sol. Aposto que houve lá um planeta que se despedaçou, dando origem aos tais asteroides, diz Pedrinho. Mas estou notando uma coisa, vovó. A senhora falou de todos, menos do pobre Plutão. É verdade. Esqueci-me do rei dos infernos, pois a descoberta desse planeta foi outra vitória da ciência igual a de Leverrier e Adams. Um notável astrônomo francês, Camille Flammarion, autor de uma dessas obras interessantíssimas que ainda havemos de ler, predisse em 1863 que para além de Netuno devia haver outro planeta. Em que se baseou? Algum desvio de órbita? Sim, a órbita de Urano parece sofrer a influência de outro planeta distante, pois a profecia de Flammarion deu certo. Em 1930, o astrônomo americano Slipher fez uma comunicação aos sábios, dizendo que vira tal planeta numa fotografia tirada por um jovem astrônomo de nome Tom Golg. E foi assim que surgiu para o mundo da ciência o afastadíssimo Plutão. Como está muito longe, a volta que dá ao redor do Sol não leva um ano, como a da nossa Terra, mas 250 anos. Que horror, vovó! Uma criatura plutônica deve ficar velha sem conhecer outra estação além da que nasceu, diz Narizinho. O céu estava tão polvilhado de estrelas como na véspera, e sua calma beleza fazia que de vez em quando um longo silêncio viesse percorrer as explicações de Dona Benta. Depois da história de Plutão, sobreveio uma dessas pausas mais longa que outras, mas cheia de enlevo e concentração. Súbito, uma lista luminosa riscou o céu. Olhem, uma estrela caindo! Gritaram todos. O risco de luz desceu em direção diagonal e sumiu-se, Dona Benta explicou. Um meteoro ou estrela cadente, como diz o povo, embora não se trate de estrela.
Os meteoros não passam de pequenos fragmentos de astros mortos atraídos pela Terra. Não têm luz própria, mas quando penetram na camada atmosférica, tornam-se incandescentes e, portanto, luminosos. Por que motivo o ar os torna incandescentes? Perguntou Pedrinho. Eles caem com grande velocidade, de 12 a 70 km por segundo. E ao penetrarem na camada atmosférica, vindos do vácuo, chocam-se de encontro ao ar, aquecendo-se. Todo choque produz calor. Também a fricção contra as moléculas do ar ajuda a torná-los incandescentes. E por fim se evaporam, desfeitos em poeira. Os sábios calculam que mais de 10 milhões desses meteoros pesam em média menos de 30 gramas. Queimam-se cada dia na atmosfera e lentamente caem reduzidos a pó. O homem é um animal supersticioso. Tem medo de tudo que não entende ou só acontece de raro em raro. Por isso se assusta com esses meteoros e com os cometas, atribuindo o seu aparecimento a razões misteriosas. Ainda hoje, entre os maometanos, há a crença de que os meteoros são pedras de fogo que os anjos bons lançam contra os anjos maus para espantá-los do céu. Às vezes, os meteoros aparecem em grande quantidade como verdadeiras chuvas de fogo. Em 1792 ocorreu uma dessas chuvas maravilhosas que durou horas. Imagine-se o pavor dos ignorantes ou supersticiosos. Como explicam tais chuvas? A hipótese dos sábios é que tais fragmentos de matéria solta no espaço vêm de cometas que se esfarelam. Houve um cometa chamado Biela, cujo esfarelamento os astrônomos puderam testemunhar. Era um cometa que descrevia o círculo de sua órbita de 78 em 78 meses, de modo que, em cada 6 anos e meio, podíamos vê-lo passar. Mas da última vez que passou, em 1846, surgiu com a cabeça rachada e 78 meses depois, reapareceu com a rachadura da cabeça ainda mais aberta. Depois disso, não voltou mais. O ano de 1872 era a época dele passar, não passou. Em vez do Biela, o que veio foi uma prodigiosa chuva de meteoros. Os sábios concluíram que o pobre Biela havia se esfarelado, e o seu farelo continuava seguindo o curso de sua órbita. Que tamanho tinham os farelos? Alguns fragmentos eram tão grandes que nos apareceram como bolas de fogo do tamanho da lua. Nossa Senhora! Exclamou o Narizinho. Imagine-se o pânico do pessoal ignorante. Chuva de luas. E os cometas, vovó? Indagou Pedrinho. É o mais maravilhoso fenômeno dos céus, meu filho. Astros com caudas longuíssimas que andam soltos pela imensidão. Um telescópio já permitiu aos astrônomos registrarem mais de 1000. Mais de 1000? Então há tantos assim? Se há. O espaço anda cheio desses judeus errantes. Os cometas não descrevem órbitas circulantes como a dos planetas. Descrevem parábolas. Que é parábola, vovó? Aquilo da Bíblia? A parábola do filho pródigo, do dinheiro da viúva e outras? No sentido literário, parábola é uma historinha curta com uma lição na ponta. Mas no sentido geométrico, trata-se de uma coisa diferente. Para a geometria, parábola é uma linha cujos pontos estão a igual distância de uma reta fixa de um ponto fixo, que é o foco da parábola assim. Aqui é a ilustração. Tá aqui a ilustração. Isso é uma parábola. A linha A e B é a linha fixa. C é o ponto fixo. A linha curva é a parábola. Notem que qualquer ponto que tomamos nessa curva está à mesma distância do ponto C e da linha fixa AB. Os meninos meditaram as distâncias e se convenceram. Está meio confuso, não entendi direito. Sugiro fazer uma pesquisa e ver direitinho o que é parábola. E a velocidade dos cometas varia, continuou a Benta. Cresce a proporção que se aproxima do Sol e vai declinando à medida que se afasta. Quando se aproxima do Sol, a velocidade fica tamanha que eles escorrem, isto é,
soltam aquela enorme cauda de fogo que os torna tão interessantes. Depois, quando se afastam e a velocidade diminui, a cauda vai encolhendo até desaparecer. Que pena não serem todos visíveis a olho nu, exclamou Pedrinho. Que maravilha o céu se todas as noites tivéssemos cometas para ver. Em 1910 podemos apreciar um belíssimo, o cometa de Halley, que se torna visível para nós de 76 anos. Eu estava ali na varanda quando ele apareceu, lá dos lados do Elias Turco. O tempo conservou-se ótimo, de maneira que pude regalar-me de ver cometa. Faz 27 anos. E Dona Benta ficou pensativa, recordando. Depois disse: Halley encheu de pavor a gente inculta. Houve pânico em muitas cidades. Fim do mundo, fim do mundo! Apesar de ser um velho conhecido nosso, que nos procura de 76 em 76 anos, a humanidade é tão estúpida que se espanta cada vez que lhe aparece. Aqui temos uma outra ilustração com as fases da Lua. Quarto crescente, cheia, nova e quarto minguante. O ano de 1986 é o tempo do cometa Halley voltar, calculou o Narizinho. E como tenho 12 anos, estarei por essa época com a sua idade, vovó, e hei de ver o cometa que a senhora viu, talvez da mesma varanda da nossa casinha. Olha, o que a gente concluiu aqui, Narizinho cresceu. No primeiro livro ela tinha 8 anos, agora ela já tem 12. Faço votos para que seja assim, minha filha. Eu é que não o verei mais. Em 1986, meu corpo estará reduzido a pó num cemitério, mas vocês provavelmente estarão vivos. Quem sabe se nessa época minha Narizinho não estará exatamente aqui nesse ponto, explicando astronomia aos seus netos e falando de cometas com o dedo apontando para o que eu ouvi há 27 anos. Uma curiosidade. Pergunta: quando vai ser a próxima passagem do cometa? Façam as contas e quero ver quem é o que vai fazer um cálculo correto e colocar nos comentários abaixo quando vai ser a data correta da próxima passagem do cometa Halley. Afinal, o ano de 1986 já passou. Você estava vivo na época? Viu o cometa? Coloque nos comentários aqui embaixo também se já viu o cometa Halley. Depois de um longo silêncio, Dona Benta disse algo dos meteoritos. São pedras que o espaço nos manda, da mesma natureza dos asteroides de que já falei, às vezes bem grandes, pesando toneladas. No vestíbulo no Museu de História Natural de Nova York, há um de 37 toneladas, o maior e mais pesado que se conhece. No Museu Nacional do Rio de Janeiro temos o célebre Bendengó, pesando 5.360 quilos e achado na Bahia, perto de Canudos. Os sábios calculam que pelo menos 1 milheiro dessas pedras caem anualmente sobre nosso planetinha. Grandes assim como os de Nova York? Não. A maioria é muito menor. A ideia quantos apenas. São pedras que o diabo joga para espantar os anjos da terra, observou Emília, que até então estivera caladinha. Ninguém achou graça. E a lua, vovó? Perguntou o Narizinho com os olhos na lua que começava a aparecer. Gosto da lua. Parece-me tão suave. Uma pasmada que ela é, disse Emília. Sem anéis como Saturno, sem cauda como os cometas, sem canais como Marte, sem terríveis explosões como o Sol. Para mim, a lua não passa de uma perfeita cataplasma. É que você não tem alma poética, Emília, disse Dona Benta. A lua sempre foi o astro dos namorados e dos poetas. No dia em que o coraçãozinho de Emília brotar o amor, nesse dia ela suspirará e compreenderá a beleza romântica da lua, ficando com remorso de tê-la xingado de cataplasma. A lua é o astro mais próximo da Terra e por isso o que mais interessa ao homem.
Notem como vivemos as voltas com a lua. Falamos nela constantemente. Para deitar ovos, esperamos certa lua. Para derrubar madeira, escolhemos o tempo de acordo com a lua. Quando queremos criticar uma pessoa distraída, dizemos que mora no mundo da lua. Ela já faz parte da terra e me dá a impressão de uma filha que se mudou da casa de sua mãe para um lugar perto, de onde podem conversar da janela. Bem pensado, é assim mesmo, vovó, concordou a menina. Vivemos em perfeita intimidade com a lua. E o tamanho dela, vovó? Perguntou Pedrinho. 3.500 quilômetros de diâmetro. A distância que vai de São Paulo à ilha de Marajó. Seu volume é 49 vezes menor que o da Terra. E seu peso 80 vezes menor. E a distância da Terra à Lua? Cerca de 400 mil quilômetros. Coisa de nada em comparação com as distâncias astronômicas. Está tão perto que, mesmo a olho nu, vemos a sombra de suas montanhas. Ao telescópio aparece-nos com grandes detalhes. Podemos distinguir perfeitamente as crateras dos antigos vulcões, algumas bem maiores que todas as crateras que há por aqui. A que recebeu o nome do astrônomo Copérnico tem 90 quilômetros de largura e quase 5 de profundidade. E as manchas que vemos serão realmente montanhas? Sim, são cadeias de montanhas como as nossas, algumas com picos ainda mais altos que o Everest. Entre essas montanhas há planícies extensas com uma ou outra cratera, que erradamente foram tidas como os mares da Lua. Os sábios levantaram um mapa da Lua com muitos detalhes e batizaram todas as montanhas, crateras e planícies. Infelizmente, a Lua não é habitada nem tem vegetação. Por que não é habitada? Porque não possui atmosfera nem água. Por não ter atmosfera, a temperatura varia enormemente durante o dia, havendo diferença de 400 graus Fahrenheit do meio-dia para a tarde. Também por esse motivo, as noites da Lua, que são de 2 semanas, esfriam horrivelmente. A temperatura desce ao zero absoluto, sendo menor que a da Terra. A Lua possui força de atração menor, de modo que lá tudo se torna 6 vezes mais leve que aqui. Pedrinho pesa 3 arrobas. Na Lua não pesará mais de meia. Vimos isso na nossa viagem ao céu, recordou Emília, com saudade. Para correr e saltar é uma delícia. Realmente, quem aqui na Terra dá um pulo de 2 metros com a mesma força, dá um pulo de 12 metros na Lua. Infelizmente, a Lua não tem ar, e por isso nunca terá a honra de receber o turista daqui. Aí que tá... Aí tem uma questão. Já recebeu turistas. Na época, nós não tinha... Ninguém havia chegado na Lua. Mas anos atrás, os Estados Unidos mandaram uma nave tripulada para a Lua, ou seja, a Lua já recebeu turistas. Ou será que seria visitantes e não turistas? Coloque aqui nos comentários. Como se classificam os astronautas que foram para a Lua? Turistas? Visitantes? Pesquisadores? Funcionários públicos? Coloque que eu estou curioso. Isso não importa, vovó, objetou Pedrinho. Podemos levar ar líquido para as nossas necessidades de ar gasoso lá. Tenho esperança de que ainda em meus dias o homem invente meios de excursão à Lua. Todos os romances de Júlio Verne já estão realizados. Deixaram de ser fantasia. Por que seu livro Da Terra à Lua também não há de realizar-se? Tudo pode ser, meu filho, tudo pode ser. E essa história de fase da Lua, vovó? Quer saber, menina? A Lua não tem luz própria como o Sol, disse Dona Benta. Apenas reflete a luz do Sol. Quando está entre a Terra e o Sol, a parte iluminada que nós não vemos. Mas assim que começa a afastar-se do Sol, começa a aparecer para nós um pedacinho da parte iluminada que vai crescendo, crescendo. Ah, lua crescente quer dizer que a parte iluminada vai crescendo. E isso vai crescendo cada noite após nós a vemos mais até que vir a lua cheia, isto é, o momento em que vemos sua face totalmente iluminada.
Depois começa o reverso, e uma semana depois só vemos a meia face iluminada. É o quarto minguante. Sim, vai minguando a parte iluminada até que desaparece de todo. E temos a lua nova. Isso, e da capo. Principia a aparecer uma partezinha iluminada em forma de crescente, e essa parte iluminada vai crescendo até chegar ao quarto crescente, assim por diante, concluiu Pedrinho, que era muito entediado no assunto. São as chamadas fases da lua, vovó. Isso eu sei desde que nasci. Temos uma fase a cada semana, porque o giro da lua é de 28 dias ou 4 semanas. Muito bem, e podemos fazer uma experiência que torna isso muito claro. Basta que você tome sua bola de futebol e se coloque diante do lampião. Sua cabeça ficará sendo a terra, a bola ficará sendo a lua, e o lampião o sol. Feito isso, você me dará uma volta completa, sempre a segurar a bola na altura do nariz. E as fases da lua ficarão perfeitamente demonstradas nessa experiência. Foram fazer a experiência na sala de jantar e tudo deu certinho. Depois, Dona Benta falou dos eclipses. O eclipse dá-se quando a lua esconde o sol ou a terra esconde a lua conforme a posição em que se acham entre si. Se a lua esconde o sol, temos o sol eclipsado, isto é, escondido, tapado. E se a terra que esconde a lua, temos um eclipse da lua. Repita a experiência da bola, Pedrinho, para vermos o eclipse. Pedrinho tomou a bola e ergueu-a na altura do nariz, de frente do lampião. A sombra da bola caiu sobre seu rosto. Veja, disse Dona Benta. A bola, a lua, está entre o lampião, sol, e a cara de Pedrinho, terra, de modo que a cara de Pedrinho está na sombra, ou eclipsada sem receber a luz direta do lampião. Que espécie de eclipse é esse? É eclipse do lampião, disse Emília. E que é o lampião? O sol, respondeu o narizinho. A experiência está mostrando como se dá o eclipse do sol, o eclipse ou escondimento para nós aqui da Terra. Bem, agora Pedrinho vai dar meia volta. Pedrinho deu meia volta, ficando com a cabeça entre a bola e o lampião. Que espécie de eclipse se formou? Inquiriu Dona Benta. Eclipse da bola, berrou Emília. A cabeça de Pedrinho não deixava que a luz do lampião bata na bola. Pois é isso, mas apesar de tratar-se de uma coisa tão à toa e compreensível, vocês não imaginam como os eclipses têm assustado o homem. Até hoje na Índia, gente supersticiosa diz que o eclipse se dá quando o dragão Rahu engole o sol. Mas entre os efeitos da lua sobre a Terra, há um muito importante que me esqueci de mencionar, as marés. Quem sabe o que é maré? Eu, gritou Pedrinho. É um levantamento, uma inchação do mar que acontece todos os dias. Isso mesmo. Todos os dias, durante 6 horas, o mar cresce e avança terra adentro, cobrindo toda a areia das praias. Depois leva umas 6 horas a baixar. Quando o mar cresce, temos a maré alta. E quando se afasta, temos a maré baixa. E como se explica isso? A hipótese mais aceita é de que as marés são causadas pela força de atração da Lua e do Sol sobre a Terra. Quando a Lua e o Sol estão do mesmo lado, como na Lua Nova, a força da atração da Lua e do Sol se somam. Essa soma puxa a Terra, mas puxa com pouca força que não dá para influir em nada na massa da Terra, e sim apenas na parte líquida, nos mares, os quais incham com um puxão, e temos uma forte maré. Mas a Terra gira ao mesmo tempo que a Lua gira em torno dela, de modo que a maré vai mudando de lugar até fazer a volta completa. Cada ponto do mar tem sua maré alta e sua maré baixa, de 12 horas e 26 minutos. Em 12 horas e 26 minutos, durante a lua cheia, a lua nova força a atração do Sol e da Lua estão na mesma linha, de modo que as marés são mais fortes. As marés têm grande importância na navegação por causa da entrada e saída dos navios nos portos. Também influem na boca dos rios e canais. As invasões da água do mar
com as areias que trazem, obrigam o homem a um constante trabalho de dragagem, isto é, de remoção dessa areia. Influenciam ainda na indústria das ostras e mariscos, os quais só podem ser apanhados na maré baixa. E há uma velha ideia entre os engenheiros de aproveitar a força das marés. Nos Estados Unidos está sendo estudada uma construção muito engenhosa, como se vê na gravura. E Dona Benta mostrou aos meninos um desenho assim. O que será? O que será isso aqui? Infelizmente, o capítulo termina aqui. E Dona Benta, nesse capítulo, ainda não contou o que é isso. Será que vai contar amanhã? Volte amanhã e descubra. E já sabe, traga novos inscritos. 250 inscritos e eu lanço quadro novo. E 1000 inscritos vai ter uma grande surpresa aqui no canal. A comemoração dos 1000 inscritos. Querem saber o que vai ser? Traga mais inscritos. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e, melhor possível,